Boa noite a todos. Hoje é dia 3/11 de 2025, 20 horas e 5 minutos. Estamos aqui para um diálogo com a coordenação e também com a secretaria acadêmica. Nós temos aqui a presença da Camila. Vocês falam muito com ela por e-mail, tá? Então, ela está aqui para estar dialogando com a gente também, para tirar as dúvidas, para trazer algumas informações. A ideia foi convidar os alunos, né? Todos os alunos, 2024, 2025, para que todas as dúvidas fiquem sanadas, fiquem gravadas, para que com essa gravação facilite aí o, as dúvidas, né? Dos que estão presentes e dos que não puderam estar presentes. Tá certo? Camila, quer dar um alô para começar? Olá, pessoal. Bom estar com vocês, né? Normalmente a gente conversa com os alunos por e-mail, apesar de ser um contato menos caloroso do que o contato que a gente tem no campus com os alunos, eu costumo tentar ser, assim, pelos meus e-mails, tentar esclarecer as dúvidas, né? E quando o aluno tem dificuldade de alguma coisa, tentar usar uma forma de escrita que torne uma coisa também menos burocrática, né? Porque a gente sabe que a secretaria acaba cuidando muito dessa parte burocrática. Mas a gente também tem um olhar pedagógico, né? Eu trabalhei muito tempo na COATP, na Coordenação Técnico-Pedagógica, então procuro também ter esse olhar pedagógico, considerando a modalidade ensino EAD, né? Que a gente acaba tendo um perfil de aluno que às vezes trabalha o dia inteiro, tem as suas dificuldades, às vezes de acompanhar, então sempre quando tem alguma questão assim, eu procuro olhar para a questão burocrática, mas também tentar dar um olhar mais pedagógico também em algumas situações específicas que acabam chegando para a secretaria, né? Até porque o nosso objetivo é que, uma vez que o aluno entra, ele se forme. A gente não tem a pretensão nunca de que o aluno saia ou cancele a disciplina. A gente faz todo o esforço possível para que esse aluno obtenha êxito, porque êxito do aluno é êxito da instituição, da coordenação e da secretaria também. Então, assim, eu anotei aqui algumas coisas, até perguntei para Ricardo, qual vai ser a turma que vai estar com a gente hoje. O Ricardo falou que todos foram convidados, então, assim, porque existem questões mais específicas de turmas de ingressantes de 2025 e coisas que são diferentes para turmas de 2024 que já estão praticamente encerrando aí, muitos já defenderam. Enfim, mas eu vou tentar aqui trazer algumas questões assim que acabam chegando para a secretaria e que talvez esse momento seja importante só para reforçar isso. É óbvio que quando os alunos mandam um e-mail, eu oriento quantas vezes for necessário, mas às vezes num momento como esse é importante até para interagir, caso algum aluno também queira perguntar alguma coisa aí, e aí eu estou aqui para esclarecer. A primeira questão é sobre o formulário de agendamento de banca, principalmente para os alunos da turma ingressante de 2025. Os de 2024 já passaram por esse processo, a maioria deles, um ou outro que está em fase de prorrogação de defesa, ou seja, não conseguiram concluir no tempo, então solicitaram prorrogação. Mas no caso da turma 2025, vocês vão começar com esse procedimento agora, no próximo semestre. E aí o que acontece? Só para vocês tomarem um cuidado, porque na disciplina do Ricardo, que o Ricardo dá, ele dá a pontuação para o cumprimento dessa etapa, que é o agendamento da banca. E aí o aluno, por muitas vezes, encaminha no Moodle para a disciplina do Ricardo e acaba não encaminhando para a secretaria. Só que o agendamento efetivo da banca, ele não serve só para pontuar na disciplina do Ricardo, que é TCC 2. Ele serve também para agendar oficialmente a banca. Então, acaba que muitos alunos esquecem de encaminhar para a secretaria, aí, às vezes, na última hora, o orientador, né, que é o presidente da banca, manda mensagem para mim: ai, Camila, tem banca hoje. Eu falei: mas não tem nada agendado.
E aí é aquela correria para tentar organizar. Então a gente sempre pede um prazo de alguns dias antes para mandar, porque aí eu tenho que fazer esse procedimento de arquivar o formulário de agendamento, colocar na minha lista de planilha e fazer uma minuta de ata para encaminhar para que isso possa ser registrado, né? E feito isso, essa ata retorna para a secretaria, uma vez finalizado a banca com aprovação, e aí todos os participantes da banca de defesa assinam, inclusive o aluno, e aí esse documento, quando volta para a secretaria, a gente starta a orientação para o aluno sobre o procedimento de certificação. Então, eu só posso dar as orientações adequadas para os próximos procedimentos, para ele finalmente conseguir o diploma e abrir o processo de diplomação, quando todo esse processo acontece. Mas ele começa inicialmente com o agendamento da banca por meio de um formulário para a secretaria. Então, só para vocês se atentarem para isso, principalmente a turma 2025, que precisa ser encaminhado. Quando vocês alinharem com o orientador, vocês vão fazer, né, o alinhamento com o orientador de vocês, da banca de defesa, e ali vocês vão colocar alguns dados, são dados simples, né, de quem vai compor a banca e encaminhar para a secretaria para que ela possa fazer o agendamento. Muitos alunos de 2024 já fizeram isso e agora já estão na etapa de conclusão mesmo oficial do curso. Um detalhe importante também nessa etapa, principalmente quem está fazendo agendamento de banca, é que para que a banca possa ocorrer, o aluno tem que ter integralizado todas as disciplinas. E aí o que ocorre? Ocorre que muitas vezes o aluno está matriculado em TCC2, que é a última disciplina que ele tem que fazer, se ele não tiver que refazer outras disciplinas, né? Mas normalmente ele só está inscrito em TCC2 e aí ele não espera terminar TCC2, ele já quer marcar a banca. E aí para a secretaria é como se o aluno ainda não tivesse integralizado, porque TCC2 ainda não finalizou no sistema acadêmico. E aí junto com o Ricardo a gente busca verificar se o aluno cumpriu, para que o aluno não possa ficar prejudicado e não ter a sua banca não agendada, né? Aí eu vejo com o Ricardo, que é o professor dessa disciplina, para verificar se o aluno cumpriu todos os requisitos e se ele tem nota, mesmo que a disciplina de TCC2 não esteja fechada no sistema, para que o aluno possa adiantar sua defesa e marcar ainda cursando TCC2, mas com a validação do professor de que esse aluno obteve êxito nessa disciplina, só faltando realmente consolidar a disciplina no sistema acadêmico. Então, é só para vocês entenderem que isso é um pouco, às vezes, burocrático, mas é necessário porque está no regulamento que o aluno só pode defender uma vez que ele concluiu e integralizou todas as disciplinas. Feito isso, essa fala sobre formulário de agendamento, especialmente para a turma 2025, o segundo ponto aqui que eu anotei é sobre o prazo de prorrogação, né? Que muitas vezes os alunos mandam mensagem perguntando sobre isso, qual o prazo que eu tenho para prorrogar. E aí eu vou me atentar só para os dois casos que ainda tem prazo de prorrogação, que é a turma 2024, ponto 1, sem prorrogação, que seria 18 meses, né? A turma de ingressantes de 2024 teria que finalizar os seus estudos até 19/8/2025, isso para a turma de 2024.1, né? Só que tem o prazo de prorrogação, que vai até 19/2/2026. Só que o que acontece? A gente teve um período de greve e esse tempo está sendo contabilizado para fins de prorrogação também. Então, oficialmente, a turma 2024.1 de ingressantes, eles têm até para concluir o curso, para não cair em outros trâmites, né? Até maio de 2026 para concluir o curso. Ou seja, é a possibilidade máxima para que o aluno consiga concluir seus estudos, e isso para os ingressantes 2024. No caso dos ingressantes 2025, eles, sem prorrogação, né, sem fazer uso dessa possibilidade, ele teria até outubro de 2026
para concluir, sem prorrogação, que seriam os 18 meses, né? Prorrogação, ele tem a possibilidade de prorrogar os seus estudos até abril de 2027. Então, caso o aluno tenha necessidade, né, de se organizar melhor, principalmente para essa etapa da defesa, que é um pouco mais difícil para o aluno, às vezes, se organizar, uma vez que, às vezes, ele está retornando aos estudos agora, e muitos, às vezes, já estão muito tempo sem estudar, e aí defesa parece uma coisa bem confusa para ele. Então, pode fazer uso da prorrogação, e aí é só encaminhar um formulário dizendo que vai prorrogar pelo tempo necessário até, no caso aqui, 2024, com mais 3 meses, maio, que é o máximo possível, né? Maio de 2026, e ingressantes 2025, prazo máximo abril de 2027, tá bom? Deixa eu ver aqui a outra questão. O terceiro ponto, eu vou falar só sobre 4 pontos, senão o pessoal aqui, nossa, a secretaria dominou o momento da reunião, não é o caso, tá? Só queria fazer uma breve fala. Mas o terceiro ponto que eu acho importante é sobre como se dá o levantamento da secretaria em relação a alunos que estão em situação de cancelamento, desligamento do curso. Todo final de semestre, a secretaria faz um levantamento, é trabalhoso pra caramba, mas a gente tem essa preocupação de fazer esse levantamento dos alunos que estão, segundo o regulamento, apesar que o regulamento agora foi modificado, mas eu acredito que nessa parte não teve mudança não, né, Ricardo? Eu não sei se você não teve mudança não, né? Ele diz respeito a situações de desligamento do aluno, que são, provavelmente o Ricardo já comentou sobre isso, mas só para reforçar, né? São discentes que têm 2 reprovações em uma mesma disciplina, consecutivas, né? Ou mais de 3 reprovações em disciplinas distintas. Então, o que eu faço? Eu, como secretaria, eu pego esses nomes desses alunos, encaminho um e-mail para eles, perguntando se eles desejam apresentar ampla defesa, mas aí tem que ter justificativa, tem que ter toda uma questão, porque aí eles vão ter que se apresentar a uma comissão, que é uma comissão de desligamento, que vai analisar o caso concreto do aluno e verificar se ele continua ou se dá a secretaria da sequência ao cancelamento e desligamento do aluno. Assim, é muito ruim, às vezes o aluno caminhou tudo, mas infelizmente regra é regra e a gente não pode ficar abrindo exceção, porque senão a gente fica aí com um monte de aluno que a gente tem o regulamento, a gente tem que cumprir o regulamento, e alunos que às vezes vão ficando e não concluem o curso, né? Então, assim, só para vocês se atentarem a isso, para vocês não abandonarem o mudo, porque tem alunos que realmente abandonam, né? Às vezes é uma questão de uma reprovação, 2 reprovações em disciplinas distintas, aí nesse caso está tranquilo, mas quando chega no ponto de 2 reprovações numa mesma disciplina e 3 reprovações em disciplinas distintas, aí é um caso que vai ter que ser analisado, né? O aluno não é cancelado automaticamente, é dado para ele uma oportunidade de ampla defesa, mas essa avaliação é feita por uma comissão e a gente também não pode dar a garantia de que a comissão vai realmente entender que é um caso realmente que vale a pena manter o aluno ativo, ou se foi um caso de desleixo, de não priorizar realmente os estudos na pós-graduação, né? Então, só estou reforçando isso, porque a gente tenta evitar ao máximo esse tipo de situação. Então, sempre lembrar sobre essa questão é importante para que os alunos não venham a cair nessa questão. Normalmente os alunos que chegam nesse ponto já abandonaram mesmo, só que eles não oficializaram o cancelamento. Mas às vezes tem um outro caso que realmente acaba acontecendo e a gente tem que ver o caso concreto, tá? E a outra questão é sobre alunos que já se formaram em 2024. E como que é feito o trâmite para abertura do processo? Eu normalmente oriento o aluno para abertura de processo só quando a ata de defesa chega para a secretaria. Por quê? Porque eu já sei
que o aluno foi aprovado. E essa ata normalmente é encaminhada pelo orientador, nada impede que o aluno também encaminhe, mas aí eu só encaminho todas as orientações mediante a ata de defesa com aprovação. É um trâmite um pouco chatinho, por quê? Porque o aluno ele tem, após a defesa, 30 dias para entrega do trabalho de conclusão final, e aí ele tem que passar pela biblioteca, mas isso tudo eu oriento o aluno, tá? Eu coloco lá todo o passo a passo, porque ele tem que entregar na biblioteca a versão final do documento, com a capa bonitinho, com a ficha bibliográfica, o termo de autorização de entrega e de publicação pelo orientador. Feito isso, ele entrega essa versão final para a secretaria e todas as documentações para abertura de processo no sistema. Hoje esse processo ele é aberto via sistema CIPAC, que é um módulo do SIGA, junto com o SIGA. O SIGA é um sistema acadêmico que vocês têm acesso, mas existem outros módulos, né, do SIGA, né? Um deles é o CIPAC, que é o que a gente dá abertura a processo. Então, o processo ele é aberto, é gerado um número, e aí eu encaminho para o aluno esse número para que ele possa acompanhar o trâmite, né? Infelizmente, a secretaria ela não tem controle sobre o prazo desse certificado. Por quê? Porque compete à secretaria a abertura do processo. Eu não. Aí, às vezes, o aluno pergunta: mas quanto tempo demora? Eu não tenho como dizer para vocês. Por quê? Porque eu tenho como dizer o que diz respeito ao procedimento que eu faço. Toda vez que o aluno me manda, eu faço a conferência das documentações, se falta alguma coisa, eu mando para ele, cobrando, tá faltando isso daqui. Mas no tempo, 2, 3 dias, às vezes no mesmo dia eu já abro o processo, né? E aí, caso o aluno, nesse período, ele precise de uma declaração, eu também faço, dizendo que foi dada abertura no processo e que o aluno concluiu os estudos, caso seja necessário para comprovação de concurso e para outras necessidades que o aluno tenha. Mas, infelizmente, eu não posso responder pelo prazo, pelo tempo que o aluno fica ansioso, né? Fato é que a gente já melhorou, né, muita coisa nesse sentido, mas eu confesso que a gente ainda tem que avançar em algumas questões. Vamos ver se daqui para frente, né, eles mudaram algumas questões aí no trâmite e a secretaria está até incluindo o histórico final, que não é o final, é um final parcial, sabe? É um final que não é final, mas a gente está sendo obrigada a incluir também. Eu acredito que para adiantar também parte desse processo que é feito lá na reitoria. Eu acredito que isso ajude também a acelerar o trâmite da certificação. E aí, só para o aluno entender que muitas vezes a secretaria ela não tem como responder, vai ficar pronto em tal dia, em tantos dias. Eu não posso dizer, porque eu sei que deveria ter um prazo razoável, né? Mas muitas vezes a gente tem enfrentado esse tipo de dificuldade, e aí já estou dizendo para os alunos que é uma dificuldade real, mas que a secretaria ela tenta fazer essa orientação para os alunos e providenciar declarações no tempo mais célere possível para que o aluno não fique prejudicado, tá? E no mais, assim, eu estou disposta, se vocês tiverem dúvida, alguma coisa que quiserem fazer, estou aí à disposição, tá bom? Pessoal, alguma dúvida? Tranquilo em relação aos prazos? Todo mundo entendeu tudo. Eu vou compartilhar aqui. Tá tranquilo, meu ver? É, eu coloquei aqui, né? Assim, a fala da Camila foi muito boa. Quando ela fala da disciplina de TCC2, vocês têm os seguintes entregáveis, né? Formulário de oficialização de orientação. É aquele documento onde vocês vão escolher o orientador de vocês. Vocês vão assinar, ele vai assinar, vocês vão encaminhar para a secretaria. A partir daí, a orientação foi oficializada. Deixa eu só ver quem está aberto aqui para. Vamos lá. O segundo documento
Então, o aluno já está sendo orientado, tá? Ele vai para o desenvolvimento do TCC. Ele desenvolveu o TCC, fez lá aquele trabalho bacana, o orientador vira para ele e fala assim, ó, você já pode ir para a banca. Então, você vai preencher o formulário de agendamento de banca. Que naipe, como é a composição da banca? É o seu orientador, um professor como membro interno do programa, entenda como membro interno do programa, qualquer um professor daquela lista de professores que estão no e-book na plataforma. O único curso que tem essa lista atualizada é o nosso. Tem lá a fotinha do professor, o e-mail, a linha de pesquisa, então tem tudo lá, tá? Esses são os professores membros internos. E o membro externo? Qualquer professor da instituição ou de fora da instituição ou profissional que seja pelo menos mestre, tá? Então, essa é a composição da banca. Esse documento, aluno assina, orientador assina, envia para a secretaria. Como a Camila falou, a partir desse documento, ela gera a ata, tá? Gerou a ata, o aluno vai para a defesa. Defesa de apresentação do trabalho com apresentação de slides de até 20 minutos. Após esses 20 minutos, essa banca apresenta as considerações. Não existe nota em defesa de TCC. Existe aprovado, aprovado com restrição e reprovado. Aprovado, os alunos fazem as considerações da banca, tá? Envia para o orientador, orientador dá ok, você envia a ata para a Camila. E aí a Camila vai falar assim, ó, agora está tudo certo, as documentações são essas. Aprovado com restrição. O aluno vai ter que fazer tudo que a banca demandou e é gerada uma nova ata, tá? Assinada pelo orientador. E aí, só a partir daí, com essa ata e com a versão final encaminhada à secretaria, que os tempos podem ser iniciados. Reprovado, ferrou, tá? Geralmente, reprovado é caso de plágio. Então, Knaip, como é que funciona essa questão de plágio? É só entrar lá na sala virtual da coordenação. Nós temos palestras lá do Jones, né? Foi a última, que ele explica o que é o plágio, o que é o autoplágio. Então, a configuração da disciplina de TCC2 que vocês, turma de 2025, vão cursar em 2026 é essa. Que naipe, mas a Camila disse que se eu não terminar até outubro de 26, eu posso prorrogar até abril de 2027. Ok. O que você precisa fazer? Você precisa fazer, até o fim da disciplina, a solicitação de prorrogação de, desse prazo. E aí, ao invés de você colocar no Moodle a ata de defesa, tá? Você vai colocar o formulário de prorrogação, assinado por você e pelo seu orientador. Nesse documento, o orientador ele diz, ó, eu aceito essa prorrogação. Porque muitas das vezes tem aquele aluno que chega e fala assim, que naipe, eu quero que você me oriente. Aí o Knaip, legal. O que você quer fazer? Eu quero fazer um trabalho de desenvolver um produto educacional. Show de bola. E aí o aluno vai e some. Só vai procurar o Knaip lá no quando estourou o prazo. E aí o Knaip vai virar e falar assim: você não me procurou, você quer fazer o quê? Tá? Aí não tem mais jeito. Então, essa prorrogação ela tem que ter uma continuidade. Claro, como a Camila mencionou, né? Muitas das vezes o aluno que
está um tempo fora, né, tem aquela dificuldade de escrita, ele vai trazer isso para o orientador e todos os orientadores vão compreender. Mas tem que existir esse diálogo, tá? Não é enviar o formulário de orientação e sumir. E lá no final, na data de entregar, tá? E um outro detalhe que é muito importante registrar aqui. Agendei a banca, tá? Entre o agendamento, a data de agendamento e o envio desse documento para a banca, tem que ter pelo menos 15 dias de antecedência. Então, se eu vou defender no dia 30 de outubro, eu tenho que enviar esses documentos, tá? E esse agendamento até pelo menos o dia 15 ou antes. Por quê? A banca tem todo um trabalho de fazer uma leitura no trabalho de vocês, apresentar, apontar melhorias, porque o nosso objetivo é sempre trazer contribuições para vocês, tá? Então, muitas das vezes, a banca vai trazer sugestões que podem ser aprimoradas para a publicação de um artigo. Então, é primordial que esse documento seja encaminhado com antecedência, tá? Orientando o meu, eu sigo isso fielmente. Ah, Knapp, eu preciso defender. Eu te falei isso lá atrás, tá? Porque é um respeito que a gente tem que ter ao aluno e ao membro da banca. Não dá para se mandar um trabalho de 50 páginas, 100 páginas no dia anterior à defesa. Isso é uma loucura, tá? O professor precisa ler, tá? E ler 100 páginas. Pelo amor de Deus, ninguém vai fazer trabalho de 100 páginas aqui, tá? Mas não dá para mandar um trabalho de um dia para o outro e o professor ler, porque ele também tem as suas atividades, né, em sala de aula, tem suas atividades de pesquisa, extensão, tá? No meu caso, além disso tudo, ainda tem as outras ações que eu atuo na coordenação e na direção, tá? Então, isso é muito importante que vocês prestem atenção para que não se gere problema para vocês, tá? Final do período, tá? A gente tem aí o prazo até o dia 6, né? Da galera que o povo teve 6 meses para agora que. Aí sai, manda documento, aí manda por e-mail, manda por zap. Que naipe, o professor não assinou. Você mandou quando? Ontem. Pelo amor de Deus. O cara manda no final de semana e na segunda, 6 horas da manhã, tá pedindo que naipe. Que naipe, eu estou desesperado. Vamos entender o outro, né? A gente tem que ter um mínimo de empatia, compreender que no outro lado, a coisa que o pessoal faz, manda um documento para a secretaria no sábado e na segunda, 6 horas da manhã, que naipe, eu mandei um documento para a secretaria. Aí eu faço aquela pergunta: quando que você mandou? Sábado. Eu falei: você sabe que a Camila também faz tudo além de trabalhar? Tá? Então, é essa empatia que a gente precisa ter, se colocar no lado do servidor, né? E entender que todos estão trabalhando em busca do melhor para vocês. Mas a gente precisa ter que vocês compreendam que existem esses prazos. E esses prazos precisam ser cumpridos para que a gente tenha mais qualidade no nosso trabalho. Tá certo? Então, já fica aí a dica para a disciplina de TCC2. Lá nós temos os prazos também para as entregas, tá? Tem assim como o MVP que a gente vai falar daqui a pouco, tem um prazo limite. Passou desse prazo, não dá para a gente prorrogar. Por quê? A gente vai ver que muitos alunos terminam ao longo do semestre, como a Camila falou. Se eu não lanço a nota, eu não consolido. Se eu não consolido a nota no sistema, a Camila não pode dar um nada consta de que todas as disciplinas foram concluídas. E isso você vai estar atrapalhando não só a vida da secretaria, não só a vida da coordenação, mas também do seu amigo, né? Que está louco para dar entrada no certificado dele, doido para pegar uma declaração para poder progredir dentro da empresa, progredir lá na escola, né? E ele não vai poder, porque
o colega não teve a compreensão de encaminhar e o KNAIP foi ajudar. Então, por isso, eu não prorrogo o prazo dos entregáveis do TCC2 e do MVP. Tá certo, pessoal? Eu peço muito essa compreensão, né? Não só comigo, mas principalmente com vocês mesmos. Hoje sou eu, amanhã pode ser o meu amigo. E muitas das vezes a gente é impedido de emitir uma declaração porque uma nota não foi fechada dentro do prazo. E uma outra coisa que a gente sempre vem fazendo muito no nosso curso, tá? O aluno não entregou, vai lá, conta, traz a sua questão para o professor, os professores sempre são muito solícitos, prorrogam, 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 e a coisa vai sendo prorrogada, chega lá no final, a secretaria precisa fechar a disciplina. E o que acontece se todos os professores não fecharem a disciplina no prazo? Ela não consegue abrir o outro semestre. Então, se o professor não lança nota porque ele ficou ajudando o aluno, é muito legal ajudar o aluno. É muito bom e todos nós queremos. Só que existe um período que não dá mais, tá? A gente atrapalha lá o trabalho da Camila, né, que fica impossibilitada de abrir a turma, porque ela só pode abrir uma turma depois que fechar o semestre anterior. Tá? Então, isso não é uma burocracia, isso é uma regra que é definida pela instituição e a gente precisa seguir. Tá certo? Alguma dúvida em relação a isso, pessoal? A esses prazos? Isso é muito importante e isso mexe com a vida de cada um de vocês aqui. Tranquilo? Então, vou colocar aqui um slide para a gente falar do MVP, tá? E aí eu passo rapidinho essas datas que a Camila já mencionou, estão no slide, a gente abre para pergunta, e se não tiver pergunta, a gente encerra. Um minutinho. Todos estão vendo aí? Ainda não, né? Parar o compartilhamento. Um minutinho. Apresentar. Tinha entrado, Ricardo, só que saiu. Tinha? Tinha. Ah, porque demorou um pouquinho. Então, peraí. Tela. E agora, foi? Isso. Sim, foi. Então tá aqui, reunião nossa no dia 3/11. Isso aqui eu vou mandar para vocês. Trabalho interdisciplinar, tá? Entrega de arquivo único com o link para o vídeo. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer aquele documento com tudo que é pedido, isso tudo está lá na sala virtual. E no final, eu vou botar o link de até 10 minutos, tá? Só é possível fazer o envio através da sala da coordenação. Ah, Knapp, eu te mandei por e-mail, eu mandei por Zap, eu mandei pelo correio, eu mandei por sinal de fumaça. Não tem como ser recebido. Prazo até 1º de fevereiro de 2026, até, o AIS aqui está errado, 23h59. Infelizmente, não é possível prorrogar. Por quê? Eu preciso receber esses documentos e avaliar todos esses trabalhos, tá? E avaliei, eu tenho que lançar as notas em uma planilha e compartilhar. Lembrando que o MVP, a avaliação é de 0 a 3 pontos. Eu pego esses 3 pontos e compartilho em uma planilha com os professores, que fazem um cômputo aos 7 pontos da disciplina deles. Tá certo? Ah, Knaip, eu posso fazer o meu trabalho, a continuidade do MVP do semestre passado? Pode. Detalhe que eu observei em alguns trabalhos, tá? É primordial fazer um link com as disciplinas do semestre. Período passado, quem não fez, perdeu ponto. Isso está lá nas regras. Tem um documento que diz como vocês vão ser avaliados,
quanto vale cada rúbrica. E essa é uma das mais importantes. Fazer um link com as disciplinas. Então, eu estou fazendo a disciplina de TCC1. Faz um link com algum conteúdo que foi trabalhado na disciplina. Estou fazendo a disciplina de tecnologias educacionais. Vamos supor que ela tivesse sido ofertada esse semestre, né? Eu vou fazer um link com essa disciplina. Eu estou fazendo plano e ação. Eu estou fazendo metodologia. Eu vou linkar com essas disciplinas. Não fez isso, está perdendo nota. Tá certo? Primordial, enviar o link dentro do mesmo documento. Antes de mandar o vídeo, verifica se esse vídeo está abrindo. Período passado, eu tive que ficar caçando o aluno para me mandar o vídeo. O vídeo não estava, ele estava privado. Se ele está privado, eu tenho que mandar o link de forma que o KNAIP possa abrir. Aí eu não consegui abrir. Eu tive que sair caçando aluno. Não é minha obrigação, tá? A minha obrigação é de avaliar, não está ali, é zero. Então eu fui. No período passado eu tive tempo. E se eu não tiver tempo esse período, tá? Então é preciso muita atenção. Fez o vídeo, vê se ele vai estar abrindo. Sugestão, manda para um amigo. Vê se esse link vai estar abrindo. Esse link abriu. Abriu? Aí sim eu encapsulo ele nesse documento, salvo em PDF e coloco na plataforma. Pessoal, são 3 pontos que ajudam muito. Muitas das vezes é o limite entre uma aprovação e uma reprovação está na elaboração do MVP. Então, eu posso dar continuidade? Pode. Eu posso mudar o grupo? Pode, tá? Só não pode não entregar. Não entregou é zero, tá? E zero vai ter que praticamente tirar o máximo da disciplina dos professores, tá certo? Não existe recuperação de trabalho interdisciplinar. A data limite é 1/2. Vamos lá. Coloquei aqui o que a Camila falou, né? 2024. Vê se está certo, Camila. O prazo era 6/2, com 18 meses, né? Devido à greve, 6/11, então encerraria. Não enviei a prorrogação. Tem que solicitar até antes do 6/11. O prazo máximo é 8 de maio de 2026, com a prorrogação, tá? Então, tá aí o slide, tá? Dá um print, depois eu vou estar mandando a gravação. Se tem algum aluno de 2024 não enviou ainda, tá no limite, tá? Faz o envio o mais breve possível. Lembre-se das assinaturas do orientador. Não dá para justificar que o orientador não assinou se você mandou em cima da hora. Então, vamos acelerar. 2025 é a turma que está em dia, né? Ricardo, Diga. volta aí um pouquinho o slide, só para me ver esse prazo aí. Esse daí é da turma de ingressantes de 2024? Isso. Então, 2024, pelos meus cálculos aqui, ó, o início do semestre começou dia 19/2 de 2024. Aí, sem prorrogação, ou seja, contando 18 meses, daria o prazo final em 18/8 de 2025. Aqui. É. E Tá. aí, contando a prorrogação de 6 meses, a gente chegaria ao prazo de 19/2 de 2026. E com mais Hum, 3 meses de greve, aí a gente tem 19/5 de 2026. aqui. É porque eu estou contando 19 porque o nosso curso oficialmente começou dia 19. Talvez você está contando dia 8 porque no calendário geral, né? Só que aí eu Isso, estou isso. seguindo o nosso calendário da pós-graduação em Ah, tá. vocês, entendeu? Aí eu contei a partir do dia 19. Então sempre vai cair de 19 de algum mês e ano, entendeu? Entendi. Mas se eles deixarem isso aqui, eles vão estar sempre em dia.
Porque, na verdade, o prazo final de prorrogação aí, final, você colocou 8/5/2026, que seria o prazo máximo, ou seja, 19/5, ali, mês de maio mesmo de dois mil e vinte e Isso. seis. Então, tá ótimo. Depois Só, até... só um detalhe, Ricardo, alguém perguntou do calendário 2026 no chat, eu coloquei ali o link, porque já saiu o calendário da instituição para pós-graduação de 2026. Aí depois você, como coordenador, vai ajustar pro Uhum. curso, mas a gente segue o que está no calendário oficial ali, tá? O início e o final, ele é definido pela Pró-Reitoria de Pesquisa, tá? E pós-graduação. O recheio do bolo, quem constrói é a coordenação e o colegiado. E TCC 2025, tá? Vê se bate aí, Camila. Prazo de defesa outubro de 2026, com a prorrogação abril de 2027, é isso? Isso, abril de 2027, exatamente. Exatamente, essa daí não tem a prorrogação da greve, porque essa turma já entrou posteriormente à greve. E espero que não tenha mais greve. Sim, Bom, com isso a gente fecha aqui a nossa fala e a gente abre para perguntas, tá? Pessoal, alguma dúvida? Camila colocou aqui o link. Professor, posso fazer um novo MVP? Pode. Seguindo as mesmas etapas utilizadas? Sim, você só vai atualizar com o link das disciplinas desse semestre. Tá? Então, você vai pegar lá a disciplina do Júpiter, a disciplina da Sabrina, a disciplina do Newton, tá? E vai fazer o link aí do Lindney e vai fazer esse link com elas, tá certo? Esse link é o que vale mais ponto, tá? É ele e o vídeo. Tem gente escrevendo, Dayana. Se vocês quiserem abrir aí a câmera e perguntar, fique à vontade. Então, quem perguntou da previsão do semestre, a Camila já colocou aqui o link, tá? Tá lá no site do IFRJ. Vou estar digitando aí. Olá, boa noite. Boa noite, pessoal. boa Boa noite. noite, tudo Tá me bem? ouvindo? Sim, Sim, Tudo pode bom. perguntar. Nós estamos na terceira disciplina do semestre, e aí eu gostaria de saber se eu preciso esperar todas as disciplinas para, assim, já estou com o meu MPP pronto. Estou tentando acrescentar conforme as disciplinas vão acontecendo, né? Eu preciso esperar até o final de todas as disciplinas serem ofertadas ou com o material que eu já tenho eu já poderia entregar? É bom você ir construindo. Por quê? Tem uma disciplina lá a última se eu não me engano, eu tenho que dar uma olhada aqui para. Deixa eu abrir aqui para ver. calendário, Ricardo. Não, das disciplinas. Então, o calendário das disciplinas, Isso. deixa eu ver aqui para você. Só um minutinho. A última, se eu não me engano, é TCC 1 do Newton. Deixa eu ver. Aqui, ó. Isso, a última é do Newton, que vai até dia 12/2/2026, que é TCC TCC 1, 1. né? Isso. Então, vamos supor que você queira fazer alguma inserção de informação que o professor trabalhou, tá? Você vai, faz esse link. Você já construiu o teu MVP. Você só incorpora ali alguma coisa, tá? Porque agora eles estão tendo pesquisa, extensão e inovação, que é o Lindney, Isso. que vai até dia 7/12. Então, e vocês vão ter um mês praticamente de férias, né? De 20 de dezembro até 30 de janeiro. Então, aproveitem, deixa passar o Natal, Ano Novo, aproveitem esse tempo para
preparar aí o MVP, tá? Respondi? As perguntas? Tem uma questão da Daiane aí, Ricardo. Entendi, os modos são os mesmos. Só muda a questão de relacionar o assunto do produto, MVP com as disciplinas. Isso. É uma forma de você ir ampliando o conhecimento construído ao longo da pós, tá? A gravação do vídeo você pode deixar para o início Quando começar a disciplina, né? Geralmente o professor até libera antes, já pode estar gravando aí o vídeo. Ele Só já um detalhe, colocou. Ricardo, que eu esqueci de falar. Os alunos Diga. desse semestre de 2025 que estão cursando as disciplinas, caso eles fiquem reprovados em alguma delas, eles vão fazer o próximo semestre e eu já faço a inscrição deles automaticamente, tá? Nas disciplinas que eles ficarem reprovados. Eles precisam estar atentos, porque caso haja alguma reprovação, eles vão ser inscritos na disciplina no próximo semestre, tá? E o que que acontece? No início da disciplina, os professores sempre mandam uma mensagem dizendo, ó, a disciplina iniciou, tá? Então, boa a fala da Camila, tá? Então, o aluno não precisa se inscrever em disciplina. Aqui a secretaria já faz isso para ele. Olha que beleza, hein? Que moleza. E não é automático, não. Eu falo que é automático. Para Não é mim não é automático, automático, ela não. avalia, vê e Eu faz tenho o que ir cada trabalho aluno para todo ver se manual, aprovou ou né? não. E tem que ter uma atenção danada. Porque o sistema, hoje em dia, da pós, ele aceita, por exemplo, que eu faça inscrição em disciplinas de alunos que já cursaram aquela disciplina. Ele não avisa para mim, por exemplo, assim, ah, esse aluno já cursou essa disciplina. Não, é como se ele aceitasse, entendeu? Aí eu tenho que ter maior atenção para até para matricular o aluno que precisa cursar, entendeu? Que isso, que loucura, hein? Então, seu aluno fez, aprovou, tirou É 10. assim, é assim. Aí você É não diferente do viu, técnico e da graduação. Da graduação, o sistema o módulo é mais ele é mais preparado para essas coisas. O da pós ainda é muito rudimentar, assim, em termos de possibilidades. Fora os probleminhas que a gente tem, né? Mas, por exemplo, alguns alunos me mandam declaração que eles usam o SIGA para emitir declaração, né? E eles não precisam necessariamente a secretaria emitir declaração de vínculo. Eles usam o SIGA, mas o SIGA às vezes apaga alguns dados dos alunos, como o nome. Aí aparece assim, null, declaração null. Aí eu tenho que ir lá reinserir. Já abri vários chamados no CST, inclusive o Luiz está até acompanhando essa situação. Toda vez que dá esse problema, eu engrosso o documento inicial que eu coloquei lá atrás, porque é recorrente. Às vezes o sistema apaga e ele não consegue emitir a declaração. Eu tenho que ir lá, colocar novamente, para ele emitir a declaração de novo. Bom, a Daiane perguntou: se eu quiser acrescentar algo a mais no MVP feito anteriormente, agora sob a ótica das novas disciplinas do semestre atual, eu posso? Pode e deve. Você não, eu tenho a lista de todos os MVPs de vocês, tá? Então, eu comparo, tá? Se pegar me entregar o mesmo MVP sim, o mesmo documento do semestre passado, tá errado. Você vai pegar o do ano passado, né, do ano passado, o do semestre anterior e vai acrescentar as novas disciplinas. Então, a tua pergunta, pode? Deve, tá? Ou você pode fazer um novo MVP. Eu sugiro que dê continuidade. Se você está pensando em utilizar o MVP como produto do seu TCC. E eu esqueci de falar aí algo que é importante também. Deixa eu botar aqui. Vou só botar o link.
De 4 a 6 de dezembro, nós vamos ter o terceiro Seminário Internacional de Educação, Empreendedorismo e Gestão. Tá? Então, já temos aí confirmado o João Vianney, que é um cara que é bam da educação à distância no Brasil. Inclusive, ele faz uma crítica ao marco da educação à distância que foi construído aí por esse governo, né? Por esse governo, eu digo pelo MEC, né? Já está confirmado o doutor Frederico, da UNED da Espanha. Tá? Ele vai estar trazendo como funciona o consórcio de educação à distância dos países europeus. Então, são 2 palestras aí imperdíveis. Temos confirmado um palestrante de Córdoba, da Argentina, que vai falar sobre metodologias ágeis, né? Aí é mais para a galera de gestão de projetos. Tem confirmado uma galera muito boa. Não sei se você conhece, Camila, o Baião aí de Pati, que é um cara Ah, muito bom. eu acho que eu sei quem é assim. A palestra dele é top. O Henrique do Sebrae, com uma palestra muito bacana. Tem muita gente boa, tá? Tem uma palestra do Knaip falando de uma Muito ferramenta de bom. Esse é gestão de muito bom projetos. Esse cara é também. bom também, tá? Tem muita gente. E aí tá o link. E o mais interessante, vocês podem submeter artigos para esse evento, tá? Esse evento ele gera um DOI para cada publicação. O prazo de submissão até 15 de novembro. Tá? É um artigo de 8 a 12 páginas. Bem tranquilo. É possível vocês construírem esse artigo em cima do que vocês já fizeram, tá? E vai uma dica, né? Você tem como pegar, submeter esse trabalho, tá? E depois você dá uma encorpada nele como trabalho de conclusão de curso. Você defendeu um artigo, claro que esse artigo vai ter lá a apresentação no Congresso. Você pode fazer a defesa desse artigo fazendo a integração no modelo do Instituto, tá? Então, está aí a possibilidade de defesa do TCC a partir desse artigo que vai ser publicado em um seminário internacional da instituição. Quem quiser participar como voluntário é uma oportunidade, tá? A gente precisa aí de vários braços para atuar, tá? Isso é uma empreitada que é desenvolvida por mim, pelo professor Daniel, outros professores da pós-gestão, por 2 egressos da pós-docência, né, o Marcos e o Bruno Xavier. Então, a galera que vem desenvolvendo esse trabalho ao longo de 3 anos. Só para vocês terem uma ideia, né? Nós já passamos de 700 inscritos nesse nosso seminário. Tá? Então, todas as palestras vão ser virtuais. Tá? Então, ela vai acontecer aí nos dias 4, 5 e 6. Apresentação de trabalhos no dia 6 de dezembro. Tá certo? Então fica aí o convite. Agradeço aí a presença de todos. Peço quem puder para abrir a câmera para a gente tirar um print e registrar a presença de vocês aí. Depois para a gente montar uma arte bonita. Professor, Diga, tenho mais uma dúvida. Não sei pode se foi fazer. falado, como é que funciona o TCC1? O Vai ser como uma TCC1 disciplina? é uma Ou tem- disciplina. O professor Newton, quando abrir a disciplina, ele vai estar falando com vocês. Tá Tá bom? É bom. uma disciplina normal, tá? Tem lá o conteúdo e vocês vão trilhar aí até fevereiro, se eu não me engano. Respondi mais ou menos, né? Tá bom. Quem vai poder Tá dizer bom. sobre essa disciplina é o professor Newton, tá? Mas, Knaip, eu quero saber mais. É só entrar lá na sala virtual, lá na sala da secretaria, tem uma aba da secretaria onde tem todos os documentos. Ali você tem o PPC do curso. Então você pode olhar qual é a ementa, quais as referências bibliográficas e quaisquer outras informações sobre o curso. Tá certo?
Vamos dar um print aí, pessoal? Vamos lá, registrar a presença de vocês. Deixa eu só dar o print, eu já vejo lá o... Isso, as mulheres todas presentes. Apareceu o Marcelo aí. Olha só, vamos dar um print. Show de bola. Alguém perguntou lá, vamos ver. Professor, eu gostaria muito de receber orientações por meio de palestras ou algum outro canal de comunicação sobre o ingresso no mercado de trabalho para profissionais. Vou botar aqui um grupo que a gente... Eu criei um grupo chamado Oportunidades. Você me manda um zap que eu te mando o link. Esse grupo de oportunidades, ele é oportunidades de trabalho, oportunidade de eventos, já tem mais de 130 pessoas, se eu não me engano, lá, tá? E a gente sempre faz uma divulgação bacana lá. Então, todo curso que eu vejo na internet, que é bacana, que está relacionada ao aluno da docência, ao aluno da gestão, eu coloco lá. Quando eu vejo concurso, muito bacana também. Um outro link que é bacana vocês seguirem, deixa eu só pegar aqui, esse aqui eu tenho que... É esse aqui, ó. O Coletividade. O Coletividade é uma plataforma onde vocês podem fazer o cadastro de vocês, tá? E ali tem N possibilidades, né? Então vamos supor que uma empresa colocou lá: eu estou precisando de um professor de matemática, segundo grau, tá? Aí, vamos dar um exemplo. Vamos supor que a Camila tivesse interessada em dar aula de matemática. Ela entrou lá e colocou que ela tem interesse em dar aula de matemática. A plataforma Coletividade, ela faz um cruzamento e te diz: ó, Camila, tem essa vaga para você aqui de matemática, tá? Então, é uma plataforma construída aí por um membro nosso do Lab Projota TNE, que é o nosso grupo de pesquisa, que é egresso de um aluno, é aluno egresso da graduação, tá? Então, ele vem fazendo aí, construindo ferramentas. Lá tem uma ferramenta de IA que a galera pode utilizar também, pelo menos por enquanto dá para utilizar, né? Quando a plataforma crescer, ele vai começar a cobrar para isso, né? Até porque ninguém trabalha de graça. Então, aproveitem aí, eu coloquei o link, coletividade.com.br/plataforma, tá? E quem quiser entrar no grupo lá de oportunidades, só me mandar um zap que eu mando, tá? Eu colocava antes essas oportunidades nos grupos da pós. Como começou a vir muita coisa, até para não poluir os grupos, o que eu fiz? Eu mandei: galera, olha só, tem esse grupo aqui que é só para isso, tá? Então, todas essas informações eu coloco lá. Então, eu espero que eu tenha ajudado aí vocês com isso, tá? Que a Dayana está digitando e Vitória também. Se quiserem abrir a câmera aí e dizer... No meu caso, tenho bacharelado em administração e agora estou cursando a pós-docência. Tá, você quer entrar no mercado de docência, né? Bom, quando você terminar a tua pós, você vai estar habilitada a trabalhar com ensino técnico. Então, por exemplo, lá em Pinheiral, tem o curso técnico médio em administração. Abriu o concurso, você pode fazer que você tem está habilitada para isso. Tá? O mínimo é ter uma pós ou a licenciatura. Tá? Então, com a nossa pós em docência, você está apta na rede federal a ingressar, claro, através de concurso. Né? Você fez o concurso, passou, vai dar tudo certo, é o que eu torço para que todos que queiram, né, entrar aí na rede federal de ensino, um dia
ingresse em uma das instituições, né? E quem sabe no campus Engenheiro Paulo de Chontem, e aí a gente vai ter um imenso prazer de tê-los como colegas de trabalho. Tá certo, pessoal? E toda vez que sai concurso, a gente vem divulgando nas nossas redes sociais, lá no Instagram da Pós. Nós temos também o nosso Instagram da Pós em Docência, que é bacana vocês estarem seguindo. Tudo quanto é defesa, a gente coloca lá. Serve para dar aula na FATEC também, tá? Sendo Só técnico, tem que depender, só vou fazer um adendo aí, Ricardo, porque diga. tem muitos alunos que às vezes confundem com a formação profissional, né? O curso da pós é uma especialização, vai depender muito do edital e do regimento interno de cada instituição, porque senão pode passar a percepção que a pós-graduação ela profissionaliza. Ela não Não, profissionaliza, ela especializa. Em alguns casos, dependendo do edital, que vai seguir também o regimento de cada instituição, o estatuto de cada instituição, ele vai deixar claro as regras de ingresso. Normalmente isso vai estar reproduzido no edital, mas obviamente ele serve como prova de título e outras questões, mas principalmente para docência, que esse aspecto conta muito, né? Porque prova de título ela é obrigatória nas provas de docência, né? E acaba contando ponto também. Eu sei porque muitos alunos acabam entrando em contato com a secretaria pedindo declaração ou para promover, né, na carreira, promoção na carreira, que também conta, né, para ganhar às vezes um percentual a mais, ou como forma de título para entrada em mestrado ou em um concurso específico, só para às vezes não passar a percepção de que a pós-graduação ela acaba sendo usada para todos os efeitos para dar aula, né? E aí a é, gente geralmente os editais pedem graduação na sua área e tem. licenciatura ou licenciatura ou, né, a formação de uma pós em docência, tal. Geralmente as que são feitas dentro da rede, tá? Mas é importante, quem quer trilhar nessa caminhada, tá? Terminou a pós, sugiro fazer um mestrado. Até a pergunta que vocês que colocaram aqui, que na EPI o mestrado pelo Campus Engenheiro Paulo Chantem. É um sonho que eu durmo e acordo com ele, tá? O que que acontece? A gente fez um mapeamento, tá? Com os nossos alunos e com os nossos servidores técnicos administrativos. Então, eu uni subsídios para mostrar para a reitoria que existe uma demanda muito grande na nossa região, tá? E principalmente dos nossos servidores. E aí eu levei uma reunião com o reitor, com o pró-reitor, tá? E qual era a minha ideia, né? Abrir um braço do Prof. EPT aqui no campus. Isso atenderia a nossa comunidade, tá? Tanto interna quanto externa. Só que o Prof. EPT, ele está em um período de reavaliação. E eu fiquei sabendo também que o Prof. EPT, existe um curso por estado, tá? Mas nós estamos aí, isso foi a fala do Marcos Vinícius, né? Mas não faz sentido, porque o Prof. EPT aqui no Rio tem dois. Tem Tem em dois? Mesquita, tem Mesquita no IFRJ e tem no Colégio Pedro II. Ah, não, então é por instituição, Ah, pode ser, pode ser. tá? Então pode ser que eu entendi. Sim, Pedro II só pode ter uma e a FRJ só pode ter uma, tá? Mas, ao mesmo tempo, né, aí ele sugeriu que a gente buscasse outros programas e ele estaria vendo essa possibilidade também. Aí nós estamos procurando Prof. Mate, Prof. Ciência, Prof. Comp, nós estamos de olho. Só que tudo isso existe o prazo da instituição, que é a ofertante, né? Que é a matriz. Tá? Então, quando abrir, a gente vai estar aí dando encaminhamento. Em relação a mestrado na modalidade à distância, foi aberto o primeiro do Brasil, que é o Cefet. Tá? Eu espero que esse seja
abre as portas para outros programas. Opinião não é do CNAEP, servidor do IFRJ, é o CNAEP, profissional de educação à distância. Eu acredito que, nesse governo, né, no cenário que está, nós não tenhamos a abertura de novos cursos. Que o que se vê é um diálogo até pelo que consta no marco. Tá? Então, é interessante vocês participarem lá da palestra do Vianney, no seminário internacional, que ele vai poder estar falando isso. Tá? Então, o que eu acredito? Tá? Não estou falando pela instituição, estou falando por mim. Se existe um bloco, tá? Lá nas licenciaturas e na graduação, imagine o programa de mestrado. Pode ser que eles não tenham uma coerência e fazer assim, não, na graduação e em graduação e licenciatura, eu vou determinar a obrigatoriedade do cara vir até a instituição. No mestrado, não. Tudo é possível. Tá? Eu torço para que tenham mais programas. Eu vejo essa iniciativa do Cefet como um grande avanço da modalidade. Tá? No meu mundo, tá? Se a caneta fosse minha, eu teria a grande maioria dos mestrados nessa modalidade. Porque, para mim, a educação à distância é a principal forma de fazer a inclusão do profissional trabalhador na educação. Tá? Quando a gente priva um profissional de obter conhecimento, por ele ter que ir a um polo, ele ter que fazer uma prova, isso é uma forma, no meu mundo, excludente. Então, o que vem acontecendo com o marco é uma exclusão do trabalhador. Tá? E é uma falta de coerência em relação ao que se propõe a modalidade. Mas isso é a minha percepção, tá? Eu acho que cabe cada um fazer uma leitura do marco, tentar entender, mas estamos aí trazendo alguém que é referência na modalidade, na parte legal de educação à distância. Então, o Vianney vai poder trazer muita coisa para vocês. É uma palestra que quem é de educação não pode faltar, tá? E é um cara que eu fiz amizade, tá? Sim, muito humilde, muito conhecimento. Ele é conhecido, quem é da área de EAD, sim, tem o cara com uma sumidade. Daí, quando eu fiz o convite, ele falou assim: pô, Knaip, muito obrigado, vai ser um prazer estar com a galera. Porque ele reconhece o nosso programa e os nossos programas de pós-graduação como cursos de qualidade. Tá? Então, essa qualidade está relacionada principalmente, tá, a esse grupo maravilhoso que nós temos de servidores. E aqui nós temos os nossos técnicos administrativos. Dá para observar que a Camila trabalhou o dia inteiro e agora, 9 horas, está aqui. Tá? E os nossos docentes e, principalmente, os nossos alunos. Tá? Porque tudo que se faz tem um objetivo, que é o sucesso de vocês. Tá bom, pessoal? Desejo boa noite para todos. Fiquem com Deus. Vamos na reta final, né? Estamos aí já em novembro. Vamos aproveitar, se inscrevam no seminário, aproveitem a oportunidade de submeter trabalho. Camila, de novo, muito obrigado. Boa noite. Um abraço para todos. Fica com Deus. Tchau. Tchau.